Em uma noite perturbadora, o profeta Daniel teve um sonho que não se parecia com nenhum outro. Era uma visão cheia de imagens intensas, violentas e enigmáticas. 4 grandes animais surgiam do mar, um após o outro, cada um diferente do outro. Um leão com asas de águia, um urso erguido de um lado, um leopardo com 4 asas e, por fim, uma criatura indescritível, terrível, com dentes de ferro e 10 chifres. Não eram apenas símbolos, eram sombras projetadas sobre a história futura. Aquelas bestas não eram apenas imagens mitológicas, eram representações de reinos, poderes e forças que dominariam o mundo, deixando cicatrizes eternas na trajetória humana. O capítulo 7 do livro de Daniel é uma das passagens mais intensas e misteriosas de toda a Bíblia. Muitos estudiosos dizem que é o equivalente ao livro do Apocalipse no Antigo Testamento. Outros, que é a chave para compreender os sinais que apontam para o fim dos tempos. E a pergunta que ecoa desde então é simples, mas inquietante. Se Daniel viu esses reinos há mais de 2.500 anos, o que ele viu sobre o nosso tempo? Em um mundo onde as profecias antigas se tornam cada vez mais relevantes, entender Daniel 7 pode ser a diferença entre enxergar e ser enganado. A maioria das pessoas conhece o livro de Daniel apenas pela história dos leões. Mas há uma profundidade ali que poucos ousam explorar. O capítulo 7 não é uma narrativa heróica, é uma revelação sombria, perturbadora e, ao mesmo tempo, carregada de esperança. E ela começa com vento. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, estando na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. É assim que começa um dos textos mais simbólicos da Bíblia. Daniel está em um império pagão. A fé está sendo testada. O povo de Deus está no exílio. E nesse contexto, o céu resolve falar, mas não em palavras diretas. Fala por meio de símbolos. Os 4 ventos do céu agitavam o mar. E do mar surgiam 4 animais grandes. O mar, na literatura profética, é símbolo das multidões, das nações, da instabilidade do mundo. Os ventos representam forças espirituais, políticas e sociais que sopram e transformam a história. Em meio a esse caos, surgem reinos. O primeiro animal é como um leão, com asas de águia, um símbolo de poder, nobreza e velocidade. Muitos estudiosos associam esse animal à Babilônia, o próprio império em que Daniel estava. O leão era símbolo da Babilônia. As asas de águia, a velocidade das conquistas. Mas o texto diz que essas asas foram arrancadas. E o leão foi erguido da terra, posto em pé como um homem e recebeu coração de homem. É como se aquele império orgulhoso fosse humanizado, quebrado em sua arrogância. Uma referência talvez à experiência do próprio Nabucodonosor. O segundo animal era semelhante a um urso, mas um urso erguido de um dos lados, e tinha 3 costelas entre os dentes. E foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Esse símbolo é interpretado como o Império Medo-Persa. O fato de estar erguido de um lado representa o desequilíbrio entre os medos e os persas, com os persas se tornando mais dominantes. As 3 costelas entre os dentes são vistas como 3 grandes conquistas: Lídia, Babilônia e Egito. O urso representa um poder mais lento, mas esmagador. Um império brutal que se expandiu devorando territórios com crueldade. Depois, Daniel vê um terceiro animal, como um leopardo, mas com 4 asas nas costas e 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Um leopardo já é rápido por natureza. Com 4 asas, se torna ainda mais veloz. Esse animal simboliza o Império Grego de Alexandre, o Grande. A rapidez das conquistas de Alexandre é algo impressionante. Em poucos anos, ele dominou um dos maiores territórios da história.
As 4 cabeças simbolizam os 4 generais que dividiram seu império após sua morte: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Um reino dividido, mas ainda poderoso. Mas então, Daniel vê o 4º animal, e aqui o tom muda. Ele não compara esse animal com nenhum outro. Ele apenas diz que era terrível, espantoso e muito forte. Tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. A maioria dos estudiosos associa esse 4º animal ao Império Romano. Um império implacável, militarmente poderoso e que de fato dominou com brutalidade. Mas há um detalhe. Um 11º chifre surge, um chifre pequeno, mas que cresce. Arranca 3 dos primeiros chifres e possui olhos como os de homem e uma boca que fala com arrogância. Essa figura misteriosa se destaca. Não é um império, mas um líder, um poder dentro do poder. E é aqui que muitos associam esse chifre pequeno ao surgimento de um poder religioso político, que se ergueria do meio das nações para perseguir e dominar. O mais perturbador é que esse chifre faz guerra contra os santos e prevalece. Ou seja, por um tempo, ele vence. Essa é a parte que muitos preferem ignorar. Há um tempo de aparente vitória do mal. Um tempo em que a verdade será oprimida, em que os fiéis serão perseguidos, em que o sistema parecerá invencível. Mas então, o juízo se estabelece. Daniel vê tronos sendo postos. O ancião de dias se assenta. Seu trono é de fogo. Rios de fogo saem diante dele, e milhares o servem. É a imagem do julgamento celestial, e o chifre arrogante é destruído. O domínio é retirado. E o reino é dado ao Filho do Homem. Essa é uma das passagens mais impactantes do Antigo Testamento. O Filho do Homem vem com as nuvens do céu, aproxima-se do ancião de dias e recebe domínio, glória e um reino eterno. Essa figura, o Filho do Homem, é usada por Jesus várias vezes nos evangelhos. Ele mesmo se identifica com essa profecia. Ele é o que viria depois dos reinos, depois da corrupção, depois da perseguição. Mas Daniel, mesmo depois de tudo isso, permanece perturbado. Ele pede explicações, ele quer entender. E o anjo que está na visão responde: esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Essa frase deveria nos trazer paz. Mas Daniel continua ansioso. Ele quer saber mais sobre o 4º animal, sobre o chifre pequeno, sobre a guerra contra os santos. E a resposta do céu é clara. Esse será diferente de todos. Fará guerra contra os santos e proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa expressão, tempo, tempos e metade de um tempo, aparece também no Apocalipse, 3 anos e meio, um período de perseguição intensa, uma referência cruzada entre Daniel e João. Esses textos se conectam, eles se respondem, eles apontam para uma história que se repete e para um fim que se aproxima. O capítulo 7 de Daniel não é apenas sobre impérios antigos, é sobre ciclos, sobre padrões, sobre a luta entre a verdade e o poder, e sobre um julgamento final onde toda a arrogância será calada. Mas antes disso, haverá trevas. E é aí que surge a pergunta inevitável: se os primeiros 3 animais já passaram, onde estamos agora? A história confirma o que Daniel escreveu. Babilônia, Medo Persa, Grécia e Roma não são apenas menções teológicas. São impérios reais, documentados pela arqueologia, pela história e pelos próprios livros sagrados de diferentes tradições. Nabucodonosor existiu. Ciro e Dário conquistaram. Alexandre dominou. César governou.
Mas se os 3 primeiros reinos foram facilmente identificáveis, o quarto continua a gerar debates intensos. Não porque sua identidade como Roma seja contestada, mas porque sua extensão no tempo parece ir além da queda do Império Romano físico. O quarto animal de Daniel tem um detalhe único. Ele continua presente de formas diferentes ao longo da história. Roma caiu, mas seus valores, suas estruturas, seu espírito de dominação continuaram. E é exatamente aí que surgem as interpretações mais controversas. Alguns estudiosos dizem que o quarto animal representa não apenas Roma antiga, mas também todo o sistema político, cultural e até religioso que herdou seus princípios. O direito romano, a centralização de poder, a manipulação de massas, a perseguição aos que divergem. Tudo isso são traços que ainda vemos no mundo moderno. O chifre pequeno, por sua vez, tem sido motivo de especulações há séculos. Reformadores protestantes, como Martinho Lutero, João Calvino e outros, associaram esse chifre a um poder religioso que se ergueu dentro da própria estrutura cristã. Um sistema que mistura política com espiritualidade, fé com controle. Muitos viram no papado medieval a expressão desse chifre. Uma liderança que assumiu autoridade divina, alterou leis, perseguiu dissidentes e dominou reinos. Mas será que essa interpretação ainda se sustenta nos dias de hoje? Ou esse chifre mudou de forma, tornou-se algo ainda mais sutil, um sistema global que une espiritualidade, mídia, economia e política? Porque o texto diz que ele cuidará em mudar os tempos e a lei, ou seja, ele tentará reescrever a história, redefinir o sagrado, criar uma nova ordem. E aqui entra uma das conexões mais fortes com o mundo moderno. Vivemos uma época em que os conceitos de certo e errado estão sendo desconstruídos. As leis naturais estão sendo reescritas. O que antes era visto como imutável, agora é considerado ultrapassado. E quem se posiciona em favor da verdade é taxado como intolerante, retrógrado ou até criminoso. O espírito do chifre pequeno não se limita a uma instituição. Ele pode estar em sistemas educacionais, plataformas de mídia, políticas públicas e até em discursos que parecem pacíficos, mas escondem uma agenda silenciosa de domínio. O livro de Daniel, ao usar símbolos como animais, não está apenas apontando para impérios geográficos. Está mostrando a natureza espiritual por trás desses reinos. Um leão pode ser majestoso, um urso, voraz, um leopardo, veloz, mas todos eles representam forças que se levantam contra o povo de Deus. E o quarto animal, esse é diferente. Ele é o mais cruel, o mais imprevisível, o mais resistente. Ele não apenas domina, ele destrói. Ele não apenas fala, ele blasfema. Ele não apenas governa, ele persegue. É um sistema que se apresenta como solução, mas é, na verdade, um catalisador do caos. E a pergunta que ecoa agora é: se estamos, de fato, vivendo sob a sombra desse quarto animal, estamos preparados para reconhecer sua atuação? Ao longo da história, sempre que a verdade se levantou com força, esse sistema reagiu. Seja nas perseguições contra os profetas, seja nos martírios da igreja primitiva, seja nos julgamentos dos reformadores ou na censura dos tempos modernos. A verdade é incômoda. Ela não se curva, ela não negocia, e por isso ela é perseguida. O chifre pequeno faz guerra contra os santos e vence, pelo menos por um tempo. Essa é uma das declarações mais difíceis de aceitar. Porque muitos querem acreditar que a fé sempre vence aqui e agora, mas a profecia mostra outra realidade. Haverá um tempo em que parecerá que o mal venceu, que a mentira triunfou, que os fiéis foram esquecidos. Mas é exatamente nesse tempo que o juízo começa. O texto de Daniel diz que se assenta o juízo. Tronos são colocados. O ancião de dias aparece. E o chifre pequeno é julgado.
Isso nos leva a um aspecto profundo da escatologia bíblica. O julgamento celestial antecede a restauração. Antes que o reino seja dado ao Filho do Homem, há uma análise, uma verificação, um tempo em que os livros são abertos. E esse é um dos temas que conecta Daniel ao Apocalipse. Em ambos os livros, há livros que se abrem, há um tribunal celestial. Há um momento em que os sistemas humanos são confrontados pela justiça divina. E esse julgamento não é apenas cósmico, ele é pessoal. Ele separa, ele revela, ele decide. Mas enquanto esse julgamento ocorre no céu, na terra, a tensão aumenta. O chifre pequeno continua agindo. Ele fala palavras contra o Altíssimo. Ele muda tempos e leis. Ele impõe normas e os santos são entregues. Isso mostra uma realidade desconfortável. Em determinado momento da história, o povo fiel será entregue. Será colocado sob a autoridade do sistema perverso. E isso não será por acaso. Será parte de um plano divino para revelar a fidelidade de cada um. Não haverá neutralidade. Todos serão colocados diante de uma escolha. Ou se curvam ao sistema, ou permanecem firmes na verdade. Esse é o ponto em que as profecias deixam de ser apenas previsões e se tornam convites. Porque o texto diz que os santos receberão o reino. Mas quem são os santos? Não são os perfeitos. Não são os que nunca erraram. São os que não negociaram a fé. Os que permaneceram fiéis. Os que reconheceram o domínio do Filho do Homem. O reino não será dado a sistemas. Será dado a pessoas. A um povo. A uma comunidade que vive para algo maior. Essa é a esperança. Mas também o alerta, porque antes do reino vem a provação. A era do chifre pequeno ainda não terminou, e talvez ela esteja apenas em uma nova fase, com novas estratégias, com novas máscaras, com novas linguagens, mas com o mesmo objetivo: calar a verdade, apagar os registros, reescrever a história e controlar as consciências. Por isso, estudar Daniel 7 não é apenas um exercício teológico. É uma preparação, é uma armadura, é um mapa, porque esse capítulo não termina com destruição, ele termina com justiça, com restauração, com glória. Mas até lá, o conflito continua. E agora a pergunta inevitável: se o quarto animal representa Roma e o chifre pequeno representa um sistema corrupto que persiste até o fim, então qual seria o quinto reino? Existe um quinto poder, um novo império? Ou já estamos caminhando para algo totalmente diferente? Durante séculos, estudiosos, teólogos e impérios tentaram decifrar os símbolos do livro de Daniel. Muitos buscaram respostas no passado, outros apenas no futuro. Mas poucos ousaram olhar para o presente. O quarto animal, terrível e devorador, nunca desapareceu completamente. Ele apenas mudou de forma e o chifre pequeno continua crescendo. A virada profética que Daniel viu não era apenas uma mudança de cenário. Era um confronto inevitável entre o reino do homem e o reino de Deus. Entre a verdade imutável e a mentira adaptável. Entre os santos do Altíssimo e os sistemas que se levantam para esmagá-los. E tudo começa com uma mudança silenciosa, a mudança dos tempos e da lei. Daniel não usou essa frase por acaso. Mudar os tempos significa redefinir os ciclos, os calendários, as festas, os marcos espirituais. Mudar a lei é reescrever os fundamentos, é alterar o que Deus instituiu como absoluto. O chifre pequeno não ataca diretamente com força bruta. Ele seduz com novas ideias, ele propõe alternativas, ele suaviza os limites, ele transforma a fé em tradição, a verdade em opinião, a adoração em entretenimento, o juízo em tabu. E o mais perigoso é que ele faz tudo isso sob o manto da religião, como se estivesse fazendo um favor à humanidade, como se fosse modernização, inclusão, evolução espiritual. Mas por trás do discurso há um objetivo: suprimir o sagrado.
Essa estratégia é sutil, quase imperceptível. Começa com ajustes nos valores, com omissões estratégicas nos púlpitos, com novas interpretações das Escrituras. Depois vem a perseguição, não com armas, mas com vergonha pública, com rótulos, com leis, com pressões sociais. E os santos são entregues, são os que não se dobram, não cedem, não se calam, os que são cancelados, ridicularizados, marginalizados, mas são exatamente esses que receberão o reino, porque a virada começa quando a fidelidade resiste ao sistema, quando a verdade se recusa a ser negociada, quando a esperança se levanta no meio da escuridão. Daniel viu isso, viu o juízo se assentando, viu os tronos sendo colocados, viu o ancião de dias se manifestando e viu o Filho do Homem recebendo domínio eterno. Essa cena muda tudo, porque ela mostra que o controle nunca esteve realmente nas mãos das bestas, nem dos reis, nem dos impérios, nem dos sistemas. O controle sempre esteve com o céu. Mas o céu espera o momento certo, o céu permite o teste, o céu observa até que os livros se abram. O julgamento começa e a sentença é clara: o chifre pequeno será destruído, o domínio será tirado, o reino será entregue aos santos. Mas até que isso aconteça, a guerra continua. A guerra que Daniel viu não era apenas de impérios, era espiritual, era moral, era de consciência, era de adoração, porque o verdadeiro conflito não está no campo de batalha, está no coração das pessoas. O chifre pequeno não busca apenas poder político, ele busca submissão espiritual. Ele quer o culto, ele quer a obediência, ele quer a reverência. E para isso, ele usará tudo ao seu alcance: religião, cultura, arte, mídia, ciência, tudo. Desde que o fim seja um só: silenciar a glória de Deus e exaltar o homem no trono. Mas há um povo que resiste. Eles são poucos. Eles não têm força militar. Eles não controlam sistemas. Eles não ocupam os tronos da terra. Mas têm algo que o mundo não pode dar e nem tirar. Tem convicção, tem discernimento. Tem uma aliança que o tempo não desgasta. Esses são os santos do Altíssimo. Não por serem perfeitos, mas por serem fiéis. Eles olham para os animais e não se assustam, porque sabem que, por trás das bestas, há uma linha do tempo que já foi escrita. E que o fim dessa história não pertence ao chifre pequeno, pertence ao Cordeiro, ao Filho do Homem, ao Rei que vem nas nuvens. E é aqui que a narrativa muda, porque Daniel, ao ver o juízo, viu também o começo do fim da opressão. A sentença contra a besta não é apenas destruição, é substituição. O poder que ela detinha será entregue aos santos. E isso muda tudo. Não se trata apenas de sobreviver ao juízo, trata-se de reinar com justiça, de receber um reino eterno, de fazer parte de uma nova ordem, não humana, mas divina. Uma ordem em que a verdade não precisa mais se esconder, em que a justiça não é mais adiada, em que a luz não é mais perseguida, mas resplandece. E nesse momento, uma pergunta silenciosa paira no ar. Se o juízo já começou e o chifre pequeno ainda fala, em que ponto da profecia estamos agora? Daniel viu 4 bestas saindo do mar. Viu tronos sendo colocados, viu o ancião de dias, viu o chifre pequeno, viu guerra, viu perseguição, viu julgamento, viu o Filho do Homem recebendo um reino eterno. Mas talvez o que ele mais viu foi a tensão entre 2 mundos. O mundo dos homens, dominado por força, orgulho e engano, e o reino de Deus, fundamentado em justiça, fidelidade e verdade. Os animais de Daniel representam mais do que impérios. Representam ciclos espirituais que se repetem. E a cada ciclo, o povo de Deus é desafiado a permanecer. Porque o verdadeiro teste não é reconhecer o leão, o urso ou o leopardo, nem temer a besta indescritível. O verdadeiro teste
É continuar fiel mesmo quando todas as evidências parecem dizer que o mal está vencendo. A visão de Daniel termina com uma cena que parece improvável. O poder que antes estava nas mãos da besta é colocado nas mãos dos santos. Isso subverte a lógica do mundo. Os que eram perseguidos herdam. Os que eram silenciados governam. Os que não tinham nada recebem tudo. E esse é o ponto que transforma a profecia em esperança, porque ela não termina no caos, termina na restauração. Mas não uma restauração imposta pela força, uma restauração entregue como herança. Daniel não viu um novo império humano se levantando. Ele viu um reino que não seria destruído, um domínio eterno, um governo confiado aos fiéis. E isso muda tudo, porque se o fim da história já foi revelado, então não importa o tamanho da besta, não importa o rugido do sistema, não importa a influência do chifre pequeno. O que importa é quem permanece. E permanecer hoje exige coragem. Em um mundo onde a verdade é tratada como ofensa, onde a fé é vista como fanatismo e onde a profecia é ridicularizada como conspiração, quem ainda acredita carrega um fardo, mas também carrega uma promessa, a mesma promessa que Daniel viu, a mesma que o Apocalipse confirma, a mesma que o Cordeiro selou com sangue, a promessa de que o reino será dado àqueles que não se dobraram. Você talvez se sinta pequeno, fraco, invisível, mas lembre-se, o chifre pequeno era pequeno, o seu poder veio do engano, o seu domínio era temporário, o seu fim já estava decretado, e os santos receberam o reino, porque o céu não mede força como o mundo mede. O céu mede fidelidade, convicção, rendição. O céu não precisa de números, precisa de verdadeiros, de corações que não se vendem, de mentes que não se corrompem, de vidas que não se curvam. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido que essa profecia não é distante. Talvez tenha percebido que o mundo que Daniel viu não é tão diferente do nosso. E se for isso mesmo, então você precisa se preparar. Não com medo, mas com discernimento, com profundidade, com raiz. E para isso, uma leitura pode te ajudar. O livro Daniel, Introdução e Comentário, da Joyce Baldwin, traz uma análise equilibrada, profunda e acessível dessa profecia. Se quiser estudar com mais profundidade e clareza, o link está na descrição. Agora, se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que você ama. Talvez seja a única vez em que essa pessoa ouvirá que o reino de Deus não é uma ideia, mas uma certeza. E para continuar nessa jornada profética, assista agora a playlist oficial da série. Cada episódio revela um novo pedaço desse quebra-cabeça que começou com São Malaquias, mas termina com a vitória do Cordeiro. Nos vemos no próximo episódio.